Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse final de tarde maravilhosa, nesse final de tarde, nessa tarde maravilhosa, deste dia de segunda-feira, que o Senhor nos deu a vitória, como sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui tão somente para agradecer ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, e toda exaltação e todo louvor. Queremos ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo perdão dos nossos pecados, que Ele tem nos concedido sempre, pela sua misericórdia, pelo amor de Jesus Cristo. Está escrito na palavra do Senhor que bem-aventurado o homem cujos pecados foram perdoados, cujas iniquidades foram cobertas, porque o Senhor é misericordioso, maravilhoso, e assim como Ele foi com Davi, a palavra diz que o Senhor guardava Davi por onde quer que ele andava, mesmo depois dele ter cometido tão grave pecado, no qual assunto o Senhor me levou a meditar nesta tarde, neste final de tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo aqui. Eu estava lendo aqui sobre o desdobramento do pecado de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor deu vitória a Davi, o Senhor perdoou Davi, e o Senhor, por ser misericordioso, o Senhor castigou Davi, mas o Senhor se arrependeu e Davi continuou temendo ao Senhor, se arrependeu de todo o coração e não pecou mais. Então o Senhor, por amor a Davi, o Senhor lhe deu vitória, e era com Davi aonde quer que ele ia. Até porque Davi ele pecou, mas a palavra do Senhor diz que ele tinha o coração segundo o coração de Deus, e no entanto pecou. Irmãos, isso é apenas um alerta para cada um de nós entendermos e saber que nós não somos justos, nem devemos confiar na nossa própria justiça, ou confiarmos que somos justos e somos inerentes ao pecado. Claro que não. Nós somos vulneráveis sempre ao pecado, inerentes sempre ao pecado. E devemos nos vigiar, devemos estar alerta, vigiando, para não passarmos despercebidos com a palavra do nosso Deus. Porque Davi ele pecou, porque ele era justo diante de Deus. Ele era privilegiado, pois ele era um rei ungido pelo próprio Deus. E talvez ele tenha, por estar na zona de conforto, no seu reinado, por tantas vitórias que o Senhor lhe dava, e por ele estar no bem-estar, talvez na zona do conforto, ele, sem perceber, ele caiu em contradição com a palavra do Senhor. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu digo isso porque também aconteceu comigo. E nenhum de nós estamos livres de cometer tais pecados, porque todos os homens de Deus, eles pecaram.
todos os profetas, eles pecaram, caíram em contradição com a palavra de Deus. Por momentos de distrações, talvez até por estar pautado na paz, nos seus progressos, nos seus reinados ou nas suas abundâncias de paz que o Senhor nos proporcionou. E o que conquistaram de Deus pelas vossas fés. No entanto, eu trouxe para uma zona de conforto, talvez, e por confiar tanto, acabaram se distraindo. E foi isso que o profeta disse: porque desprezaste a palavra do Senhor. Talvez a gente acabe desprezando a palavra do Senhor, como no caso do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não há nada em oculto que não seja revelado, não há nada encoberto que não seja colocado às claras. E talvez nós passamos despercebidos dessa palavra que o Senhor Jesus falou. Cometemos pecados ocultos, achando que o Senhor não está vendo. Mas o Senhor está vendo sim tudo. E a palavra dele não cai no chão. E o Senhor é tão maravilhoso, tão justo e tão fiel, que ele nos dá a segunda chance de arrependimento por amor a nós. Ele até expõe o nosso pecado, que nós achávamos que ficaria no oculto, mas o Senhor até expõe e nos dá a paga por causa disso, porque o Senhor é justo e é bom. Isso ele faz nos dando a nova chance de arrependimento para nós, para a gente se cair na real e se prostrar diante dele, se arrepender no pó e na cinza, chorar, lamentar, para que o Senhor o levante novamente. Como ele levantou a Davi, ele também levanta a cada um de nós que viemos a cometer tais pecados desapercebidos. O Senhor, a palavra diz que se feridos não pequeis, mas se pecares, todavia temos um advogado que é rico em perdoar os nossos pecados, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para lembrar mais um pouco aqui de Davi, das conjunturas que ele passou, de dores, por causa do castigo do Senhor que caiu em cima dele, porque ele cometeu o crime para ficar com a mulher de Urias. Isso lhe custou muito caro, muito caríssimo mesmo. Muito caro, porque Deus matou os filhos dele, inclusive o filho que ele teve com a mulher do falecido, no qual ele aprontou uma estratégia para que ele morresse para ficar com a mulher, por causa do pecado da cobiça, uma distração que Davi teve. Ele deveria ter ido para a guerra, para a frente de batalha, como era o costume. Ele arquitetou uma estratégia, uma emboscada, para ele não ficar no palácio, Urias ir para a frente da guerra. E só ele resistiria a Davi, porque ele era o rei e ele tinha a unção de Deus, era ungido por Deus, ele era o principal da guerra, ele não morreria
qualquer outro que fosse, com certeza, morreria quando foi no caso de Urias. Morreu pelos soldados adversários. Mataram ele com as suas espadas. Isso me custou muito caro da vida. Só para a gente ter uma ideia aqui, um respaldo do que diz a palavra de Deus. Em 2 Samuel 12, 15, 18. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho já entregou por mim. Não me importa onde for, seguirei meu Senhor. Aleluia. Sobre a terra, o mar, aonde Deus mandar, irei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. 2 Samuel 12, 15, 18. Aleluia, glórias a Deus. 15, 18. Então Natã foi para Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não a quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diriam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. E
e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe preparou pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fazes? O que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Aleluia, glória a Deus. É tão forte que Davi, ele jejuou, ele orou, para que a criança não morresse, que estava no estado terminal de doença. O Senhor colocou por causa do pecado dele. Mas não teve jeito, o Senhor permitiu que a criança morresse, mas ele não blasfemou, ele fez igual Jó. Ele se prostrou e adorou ao Senhor, porque ele confiava na justiça do Senhor. E ele amava o Senhor de todo o coração, embora que ele amava tanto o seu filho, mas ele sabia que o Senhor não tinha culpa de nada do sofrimento que ele estava passando, porque foi única e exclusivamente por culpa dele ter pecado. Como o profeta disse, Deus mandou o profeta dizer a ele porque que ele deixou passar desapercebida a palavra de Deus, porque ele desprezou a palavra do Senhor e cometeu tal ato. Não todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, rico em nos perdoar. A palavra do Senhor diz que quem está em Jesus Cristo, nova criatura é, e nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar aqui com essas minhas palavras, em nome de Jesus, e terminar agradecendo aqui ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, por tudo, dá graças a Deus, diz a palavra de Deus. Obrigado, meu Senhor, pela nossa vinda aqui, Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado, Senhor. Nos leva em paz e em segurança, nos livrando de todo o mal, meu Pai. Guarda a minha vida, meu Pai, a vida do Fabiano, do irmão Fabiano, do meu filho Tauan, meu Senhor. Que o Senhor nos conduza em paz e em segurança, nos dando a vitória hoje e sempre, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, para a glória do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Rei, meu Salvador. Eu quero aqui, meu Pai, te apresentar, meu Pai, esta coluna, Senhor, meu Deus, meu Pai, a qual, meu Senhor Jesus Cristo, eu irei, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pela minha fé, por amor, meu Senhor, ao Teu Evangelho, meu Pai, e pelas almas, meu Senhor, que estão perdidas, meu Pai, sofrendo, meu Pai, neste mundo, e o Senhor nos ungiu, meu Pai, diz a Tua palavra, para evangelizar, meu Senhor, os pobres, visitar os pobres, meu Pai. Sim, meu Deus, para, meu Deus, curar os enfermos, libertar os cativos, meu Pai. Sim, o Senhor disse a todo mundo pregar o meu evangelho, a toda criatura, meu Pai. Então, meu Senhor, que o Senhor venha nos dar condições de nós praticar o ídolo do Senhor, meu Pai. Eu quero aqui apresentar esta coluna, a qual, meu Senhor, vou, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandar profetar, meu Pai, para que nós, meu Senhor Jesus Cristo, meu Rei, possamos, meu Senhor Jesus Cristo, estar passando para as mãos das pessoas, meu Pai, que vão ler a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, meu Rei, que estão necessitadas, meu Pai, e o Senhor há de falar com elas, meu Pai, separar para o Teu reino, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Pai, condição de podermos ir praticar o ídolo do Senhor, meu Pai, para a glória de Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, nos dá a instrução como o Senhor deu para os 12, meu Pai,
Para a glória do nosso Deus, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia nos dá hoje, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois tu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bora, pai. Tá pronto, pai? Demorou. Foi. Gravando, né? Amém, glória a Deus. Aleluia.